vida abundante ao mundo ofereço. Quero acender a chama do amor. Sou missionário e mesmo pequeno sirvo alegre ao reino de Deus. Bem-vindos, bem-vindas aqueles e aquelas que acompanham o nosso exercício da Lectio Divina, onde queremos nos preparar para a liturgia dominical. E nesse nosso encontro vamos nos preparar para o 30º domingo do tempo comum. O tempo litúrgico denominado comum é formado por 33 a 34 semanas. Portanto, estamos nos encaminhando para o final deste tempo litúrgico e com o final do tempo comum nós também marcamos o final do ano litúrgico. Portanto, daqui a 4 semanas vamos encerrar o ano litúrgico B e no próximo advento começaremos o ano litúrgico C, onde nós meditamos mais especialmente o Evangelho de São Lucas, que é um evangelho mais voltado à misericórdia, à compaixão, ao amor, um evangelho que fala muito da infância de Jesus, de Nossa Senhora, das mulheres no ministério de Jesus. Portanto, vamos a cada período, a cada tempo litúrgico, vivenciando bem a nossa espiritualidade. A espiritualidade do cristão, ela é por excelência uma espiritualidade litúrgica. Portanto, a cada tempo litúrgico, a cada comemoração dos tempos litúrgicos, nós renovamos a nossa fé. Outubro inteiro é dedicado como mês missionário, mas este dia, 4º domingo de outubro, nós celebramos o Dia Especial das Missões e o Dia da Infância Missionária. Então valorizemos nesse dia, em nossas celebrações, com cantos, com preces, orações especiais, as missões, os missionários, que se dedicam a evangelizar, especialmente em nossas comunidades e aqueles além fronteiras, que estão longe, em outros lugares, pregando o Evangelho. E valorizemos o movimento da infância e adolescência missionária, que é um bonito movimento que desde criança, de adolescente, cultiva no coração da Igreja o espírito missionário. Vamos assim passar ao primeiro passo do nosso exercício, que é o passo da leitura. E começamos com a primeira leitura da missa desse próximo domingo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura do profeta Jeremias é um profeta maior, portanto ele já profetiza no tempo em que o povo de Deus volta da escravidão. Por isso que ele diz nessa leitura que muitos estão retornando, ou seja, de onde estavam presos, estão retornando para a sua terra. E Deus os acolhe com lágrimas e preces. Então é uma bonita leitura que nos mostra como que o povo, ainda que doente, perseguido, em meio de grandes dificuldades, é acolhido pelo seu Deus. E a leitura fala de Jacó, e ao final da leitura, Israel. Jacó teve seu nome mudado para Israel, que é a origem do povo de Deus. Assim como Jacó e sua descendência foi amada e querida por Deus, nós que fazemos parte dessa descendência do povo de Deus somos amados e queridos por Ele. Cuidemos nessa leitura com as seguintes palavras. Logo no começo, exultai. Logo depois, outras palavras, extremidades,
aleijados, parturientes, torrentes d'água, com um D e um apóstrofe, né? Então nós pronunciamos o D e o água juntos, torrentes d'água. E ao final a palavra tropeçarão, com o atio, que indica então o verbo no futuro. Então nós salientamos o final dessa palavra. Um caminho reto onde não tropeçarão, né, indicando o tempo futuro. O Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Aarão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, carta aos Hebreus, que já lemos há alguns domingos, fala do sumo sacerdote. Jesus não atribuiu para si esse título, mas em sua vida, em seu ministério, ele foi sacerdote. Porque o que fazia o sacerdote? Diz aqui a leitura, oferecia sacrifício pelos seus pecados e pelos do povo. Jesus, como grande sacerdote da nova aliança, oferece o sacrifício eucarístico, o sacrifício da cruz, do seu próprio corpo e sangue, em favor de toda a humanidade. Assim nós somos convidados a sermos sacerdotes, não no modo ministerial, como entendemos, o padre, mas todos nós, como leigos, cristãos batizados, também somos sacerdotes, ou seja, somos chamados a oferecer a nossa vida, nosso trabalho, nosso esforço a Deus e à Igreja. Cuidemos nessa leitura com os dois nomes que aqui traz. Por exemplo, Aarão
com 2 As no começo, e no final da leitura, Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem do Antigo Testamento, o sacerdote de Jerusalém, que acolhe no culto, na celebração, os homens de Deus, Abraão e toda a sua família, os seus soldados, aqueles que estavam voltando da batalha com Abraão. E ele é a imagem do próprio Jesus, que acolhe não só mais Abraão, mas toda a sua descendência na sua cruz, na sua graça, né? E todos nós estamos acolhidos por esse grande sumo sacerdote Jesus, no seu sacrifício pascal, sacrifício da cruz. E o Evangelho retirado de São Marcos, capítulo 10, 46 a 52, os versículos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bonito, nesse Dia Mundial das Missões, ouvirmos esta passagem do Evangelho, da cura de Bartimeu, cego e mendigo, quando os discípulos dizem para aquele que queria a cura: Coragem, Jesus te chama. Assim também nesse domingo, a Igreja fala para cada um de nós: Jesus te chama para uma missão. Esse trecho do Evangelho é muito significativo, com muitas imagens que podem nos levar a meditar sobre muitas coisas. Mas quero trazer logo o finalzinho desse trecho, que diz assim: no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O cego, podemos dizer assim, não conseguia ver Jesus, não conseguia ver as maravilhas de Deus na sua vida, como canta o Salmo. E assim como o povo, que é relatado na primeira leitura, que estava preso, longe de Deus, estava quase que desanimando e não conseguia ver a graça de Deus na sua vida. Mas Jesus nunca abandona aqueles que gritam por ele: tem piedade de mim. Deus nunca abandona aqueles que são fiéis, ainda na dificuldade. Deus chama de novo o povo. A Igreja, os discípulos, chamam aquele cego e mendigo para que Jesus o cure. Que a cura do cego Bartimeu, mendigo, nos ajude a refletir e meditar sobre nossa vida. Quantas cegueiras nós temos, quanto nós somos mendigos perante a graça de Deus e precisamos muito da cura, da graça, da bênção, do amor e da misericórdia de Jesus. Gritemos por esse mundo afora o Evangelho de Jesus. Gritemos para Deus diante de tantas dificuldades que passamos: Filho de Davi, tem piedade de mim. Que possamos ter os nossos olhos da fé abertos, as nossas carências como mendigos que somos, supridas, e sigamos Jesus por esse caminho de evangelização, por esse caminho de fé que a Igreja nos oferece. No domingo passado foi aberto em todas as dioceses do Brasil e do mundo inteiro o ano sinodal. A palavra sínodo, ou então sinodal, quer dizer em grego justamente isso: caminhar juntos. Daqui para frente nós vamos ouvir muito esta palavra, por uma igreja sinodal, ou seja, por uma igreja onde as pessoas, movimentos pastorais, o padre, os leigos, toda a comunidade caminhe juntos. Que nós possamos encontrar novos caminhos,
para os desafios do mundo que se apresentam. Tantas coisas importantes que nós precisamos mudar nesse mundo para fazê-lo melhor e para que as pessoas consigam chegar à pátria definitiva, ao céu. E por isso precisamos meditar sobre como estamos agindo. Isso é missão. Que possamos olhar para Jesus, acolher a graça que Ele tem para cada um de nós, caminhar com Ele e construir uma igreja sinodal, onde todos caminhem juntos por um mesmo objetivo: anunciar Jesus Cristo mundo afora. Vamos juntos fazer a nossa oração com as preces da comunidade. Depois de cada prece, responderemos: Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Fortalecei vossa Igreja e vossos ministros, para que sejam presença de vosso reino no mundo e se aproximem cada vez mais do vosso rebanho, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Guardai e protegei a todos os batizados, e que eles, com ardor missionário, testemunhem com alegria o Evangelho na família, no trabalho e nos ambientes sociais, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Fortalecei a Igreja na Amazônia e os missionários e missionárias comprometidos na missão profética de defender a vida e servir as comunidades, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Fazei com que a experiência desse mês missionário nos ajude a abraçar com fervor nosso compromisso batismal, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis das nossas comunidades contribuam também financeiramente em favor da obra missionária em todo o mundo, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa compaixão. Como contemplação, que possamos olhar a nossa vida com os olhos do Evangelho desse domingo. Jesus que vai ao encontro daquele que precisa, lhe dá a graça necessária e este curado vê Jesus e o segue pelo caminho. Que possamos olhar para a nossa vida. Estamos seguindo Jesus no caminho que a Igreja nos propõe? Estejamos, queridos amigos e irmãos, sempre unidos à Igreja, junto com a Igreja, nesse caminho sinodal, onde todos estão unidos pelo mesmo ideal, anunciar Jesus, porque Jesus Cristo é missão. E que possamos, como gesto concreto, nesse final de semana, nessa semana, apoiar algum gesto missionário, elogiar o trabalho da infância e adolescência missionária, esse movimento que está em tantas comunidades de nosso Brasil e do mundo inteiro. Que possamos fortalecer nesse 30º domingo do tempo comum o nosso espírito missionário.